CEO queimou 50 milhões de dólares procurando por ele, sem saber que ele era o zelador por quem ela passava diariamente. O sistema de transmissão de emergência do mundo de Lara Vance era o brilho carmesim de uma única luz inabalável em seu console. Ele pulsava com o ritmo de um coração morrendo, cada batida representando outro $1 milhão sangrando de sua empresa, Vance Innovations. Sua equipe de engenheiros aclamados, homens e mulheres com pedigrees das instituições mais prestigiadas do mundo, olhavam para uma cascata de código falhando na tela principal, seus rostos como máscaras pálidas de descrença. Seu diretor de tecnologia, Marcus Thorne, um homem que normalmente irradiava uma aura de certeza arrogante, parecia ter acabado de testemunhar um fantasma. Nós jogamos todos os diagnósticos nisso, Marcus gaguejou, sua voz tênue. Não é um hack. É um paradoxo, uma falha fundamental na lógica central do sistema AEGIS. É como tentar consertar uma rachadura no universo. E Lara estava atrás deles, uma estátua de fúria controlada, seu olhar fixo na cachoeira digital de fracasso. Por 6 meses, ela estava despejando os recursos da empresa em uma caça aos fantasmas, uma busca frenética de 50 milhões de dólares por um codificador lendário conhecido apenas pelo pseudonimo Daia da Luz. Ele era o único que podia entender um sistema tão complexo, porque sussurros no submundo digital afirmavam que ele havia arquitetado a própria linguagem sobre a qual foi construído antes de desaparecer anos atrás. Ela contratou investigadores particulares, ofereceu recompensas impressionantes em fóruns da Dark Web e perseguiu todas as pistas sem saída do Vale do Silício a Zurique. Ele era um fantasma, e sua empresa estava morrendo por causa disso. Mais tarde naquela noite, o arranha-céu era uma concha oca, e quando com o silêncio da derrota. Lara caminhou pelos corredores desolados do andar executivo, seus saltos clicando um ritmo agudo e solitário no mármore polido. Ela passou pelo carrinho do zelador estacionado discretamente perto das janelas panorâmicas. O homem que o empurrava, Samuel, estava limpando o vidro, seus movimentos metódicos e serenos. Ela mal registrou sua presença, sua mente uma tempestade de projeções catastróficas. Ele era apenas parte da maquinaria ambiente do prédio, tão inanimado quanto a planta ficus no canto. Ela não sabia que estava passando pelo único homem na Terra que poderia salvá-la. Ela não sabia que estava ignorando o próprio fantasma que estava falindo sua empresa para encontrar. Samuel Reed, com 52 anos, acreditava na dignidade silenciosa de um trabalho bem feito. Se ele estava arquitetando um sistema operacional revolucionário ou garantindo que um chão estivesse livre de manchas, o princípio era o mesmo, encontrar as imperfeições e corrigi-las. Seu mundo agora era um de amonia e cera, do zumbido suave da enceradeira depois da meia-noite, um contraste gritante com o barulho dos teclados e a energia frenética do mundo da tecnologia que ele havia deixado para trás de bom grado. Suas mãos, antes famosas por sua velocidade sobrenatural em um teclado, agora estavam calejadas de torcer esfregões e segurar vassouras. Ele vivia em um pequeno apartamento de 2 quartos, meticulosamente limpo, em uma parte da cidade que os executivos da Torre Vance só viam de 30 mil pés. Sua vida era definida não por opções de ações e festas de lançamento, mas pelo ritmo constante de criar sua filha adolescente, Lily. Foi por ela que ele tinha se afastado de tudo. Depois que sua esposa, uma astrofísica com uma mente brilhante e uma risada que poderia encher um estádio, sucumbiu a uma doença longa e brutal, os complexos mundos digitais que Samuel já havia construído pareciam gaiolas ocas e sem sentido. Ele havia trocado a busca pela perfeição digital pela realidade tangível de preparar o almoço de sua filha, ajudá-la com o dever de casa de matemática e garantir que ela tivesse um pai presente em corpo e espírito. Ele não precisava de uma fortuna, ele precisava de tempo, e isso era algo que sua antiga vida nunca estivera disposta a dar. Seu passado era um segredo cuidadosamente guardado. Ninguém no prédio sabia que o zelador quieto que sempre tinha uma palavra gentil para os guardas de segurança era o homem que a indústria havia mitificado como Daia da Luz. Ele era o arquiteto da estrutura Cronos de código aberto, a própria base sobre a qual gigantes como Vance Innovations construíram seus impérios. Ele o havia lançado no mundo gratuitamente, um testemunho de sua crença de que o conhecimento deveria ser uma corrente, não um reservatório. Então, ele simplesmente desapareceu, deixando para trás uma lenda e um vazio insubstituível. Lara Vance, com 41 anos, acreditava em um mundo quantificável, previsível e controlável. Ela vivia em uma cobertura estéril, com paredes de vidro, que dava para a cidade, uma fortaleza de solidão projetada para manter a confusão da conexão humana à distância. Seu sucesso foi um monumento à sua determinação implacável, construído sobre as cinzas de uma traição devastadora anos antes, quando seu primeiro parceiro de negócios roubou seu código e a deixou sem nada. Essa experiência a transformou em uma criatura de pura lógica e suspeita profundamente enraizada. Ela confiava em credenciais, dados e contratos. Ela não confiava nas pessoas. Sua empresa, Vance Innovations, era o trabalho de sua vida, um testemunho de sua capacidade de reconstruir e dominar. O sistema AEGIS foi sua maior conquista, uma plataforma de logística revolucionária que gerenciava rotas de transporte globais com uma eficiência sem precedentes.
Era também sua maior vulnerabilidade, um sistema tão complexo que apenas um punhado de pessoas no planeta realmente entendia sua mecânica fundamental. Agora, essa mesma complexidade estava estrangulando-o de dentro para fora, e a crise estava desenterrando todos os seus velhos medos de fracasso e traição. Todos eram uma ameaça potencial, cada anomalia um sinal de sabotagem. Ela via o mundo através de uma lente de suspeita, e seu olhar muitas vezes recaía sobre aqueles que ocupavam os degraus mais baixos de sua escada corporativa. A primeira colisão nasceu dessa suspeita. Eram 2 da manhã, e Lara estava andando de um lado para o outro em seu escritório quando notou uma luz acesa na sala de estratégia principal no final do corredor. Espiando através do vidro, ela viu Samuel Reed. Ele não estava limpando. Ele estava de pé diante do enorme quadro branco, com um marcador na mão, olhando fixamente para o complexo fluxograma algorítmico que sua equipa havia deixado, um diagrama detalhando um componente-chave do sistema AEGIS. Ele não estava olhando para ele com a curiosidade vaga de um leigo, sua testa estava franzida em concentração, sua cabeça inclinada como se estivesse ouvindo uma conversa que ela não conseguia ouvir. Um frio pico de paranoia a percorreu. Espionagem industrial. Tinha que ser. Uma corporação rival havia plantado um espião, disfarçado de zelador, para roubar seus segredos. Era exatamente o tipo de movimento que ela faria. Ela invadiu a sala, sua voz fria como gelo. O que você pensa que está fazendo? Samuel se virou, sobressaltado. Ele ergueu o marcador ligeiramente, como em rendição. Sinto muito, SRT avance. Eu estava só olhando. Há uma ineficiência no loop de retransmissão de dados, ele apontou um dedo enrugado para uma junção específica no diagrama. Isso cria um eco recursivo sob carga pesada. É elegante, mas não é estável. E Lara olhou para ele, e depois para o quadro. Suas palavras eram precisas e técnicas. Era impossível. Ela soltou uma risada curta, incrédula. Ela chamou sua chefe de segurança e seu CTO, Marcos, que ainda estava no prédio. Quando Marcos chegou, ele olhou para o zelador presumindo criticar o trabalho de sua equipe e sorriu. Uma ineficiência. É assim que você chama isso, disse Marcos, seu tom destilando condescendência. Por favor, nos ilumine. Tenho certeza de que os garotos do MIT ficariam fascinados com suas percepções de zelador. O rosto de Samuel permaneceu plácido, mas um lampejo de fogo antigo brilhou em seus olhos. Ele não disse mais nada, simplesmente fechou o marcador e o colocou de volta na bandeja. Ele entendia bem essa linguagem, a rejeição casual, a superioridade zombeteira daqueles que equiparavam o valor de um homem ao seu cargo. Ele já tinha ouvido isso antes. Tirem-me daqui, e Lara ordenou ao guarda de segurança que acabara de chegar. E eu quero que o armário dele seja revistado e seu passe de acesso seja permanentemente revogado. Ele está demitido. Enquanto o guarda levava um Samuel silencioso para longe, Marcos riu. Um zelador tentando nos dizer como codificar. Você não inventa essas coisas. Mas Lara não estava rindo. As palavras do homem ecoaram em sua cabeça. Um eco recursivo sob carga pesada. Foi uma observação estranhamente específica, assustadoramente presciente. A dúvida, uma semente minúscula e indesejável, havia sido plantada. A semente cresceu em uma videira espinhosa de intriga nos dias seguintes. Lara não conseguia afastar a imagem da confiança silenciosa de Samuel, a certeza em seu olhar. Isso a corroía. Contra toda a lógica, ela se viu puxando as imagens de segurança daquela noite. Ela o observou por 1 hora. Ele não tirou fotos. Ele não anotou nada. Ele apenas olhou. E pensou. Então, por um palpite, ela puxou o arquivo de funcionário dele Samuel Reed. Emprego anterior, freelancer, endereço em um bairro da classe trabalhadora. Nenhuma credencial, nenhum diploma universitário listado, nada. Ele era um fantasma muito antes de começar a trabalhar para ela. Impulsionada por uma compulsão que não conseguia nomear, ela fez algo que não fazia há 20 anos. Ela decidiu realizar sua própria vigilância. Naquela noite, ela trocou seu terno sob medida por jeans e um boné de beisebol, conduzindo seu sedã elegante e anônimo até o endereço do arquivo dele. Ela estacionou do outro lado da rua de seu modesto prédio de apartamentos, sentindo-se ridícula, mas incapaz de voltar atrás. Ela o observou sair 1 hora depois com uma jovem que ela presumiu ser sua filha. Eles não foram a um parque ou a um filme. Eles caminharam vários quarteirões até um prédio dilapidado com uma placa desbotada, Centro Juvenil Comunitário Northwood. Lara seguiu, seu coração batendo forte com uma estranha mistura de suspeita e curiosidade. Ela se aproximou sorrateiramente de uma janela lateral, espiando através do vidro sujo para uma sala bem iluminada. O que ela viu fez o ar parar em sua garganta. Samuel não era um espião. Ele era professor.
Ele estava em frente a uma dúzia de adolescentes do bairro, todos amontoados em torno de computadores antigos. Em uma grande tela de projetor havia uma complexa sequência de código, uma linguagem tão sofisticada que fazia o trabalho de sua própria equipe parecer brincadeira de criança. Era a estrutura Cronos. Não uma cópia, mas a arquitetura bruta e fundamental. Samuel estava explicando isso com uma clareza simples e profunda que ela nunca tinha testemunhado. Ele não estava apenas ensinando-os a programar, ele estava ensinando-os a pensar, a ver a poesia oculta na lógica, a beleza inerente em um sistema perfeitamente estruturado. Ele se movia entre os alunos, suas mãos calejadas guiando as menores deles nos teclados, sua voz paciente e encorajadora. Ela viu um jovem resolver um problema difícil, e o rosto de Samuel se iluminou com um sorriso de orgulho puro e genuíno. Era um calor que seu próprio sucesso nunca lhe havia trazido. Naquele momento, observando doar conhecimento de classe mundial gratuitamente em um centro comunitário degradado, ela não viu um faxineiro. Ela viu um gênio. Um gênio profundo e inexplicável. Abalada, ela voltou para seu carro e fez uma ligação para o melhor investigador particular que seu dinheiro podia comprar. Eu tenho um nome, disse ela, sua voz tremendo levemente. Samuel Reed. Eu quero saber tudo. Eu não me importo com o que custa. O relatório voltou 48 horas depois. Era uma única página bombástica. Samuel Reed era da à luz. O investigador desenterrou suas pegadas digitais, antigas postagens em fóruns, correspondência criptografada com outros codificadores lendários de uma década atrás. Ele detalhou sua criação da estrutura Cronos, seu casamento com a doutora Helena Reed, sua trágica morte e seu subsequente e completo desaparecimento do mundo da tecnologia. Ele não estava se escondendo do mundo, ele estava simplesmente escolhendo um diferente. O fantasma de 50 milhões de dólares que ela estava perseguindo em todo o mundo estava limpando seus banheiros do escritório nos últimos 3 anos. A ironia era tão imensa, tão surpreendente, que a deixou sem fôlego. A revelação veio justamente quando o mundo estava entrando em colapso. O eco recursivo, sobre o qual Samuel a havia alertado, provou ser o calcanhar de Aquiles do sistema. Uma empresa rival, explorando a falha, desencadeou uma falha em cascata dentro da plataforma AEGIS. Não era um eco que eles pudessem corrigir, era um erro conceitual tecido em seu próprio DNA. O sistema estava se devorando. As linhas de transporte marítimo globais estavam em caos. Os navios porta-containers estavam sendo redirecionados para os continentes errados. O preço das ações da Vance Innovation estava em queda livre. Eles estavam a 48 horas da insolvência. A equipe dela estava arrasada. Marcus Thorne, a personificação da experiência com pedigree, desabou em sua cadeira, derrotado. Acabou, e Lara, sussurrou ele. A arquitetura é fundamentalmente instável. Para consertá-lo, você teria que ser a pessoa que projetou a linguagem em que ele se baseia. Você teria que ser um deus, e Lara olhou para sua empresa moribunda, para os rostos dos milhares de funcionários cujos meios de subsistência dependiam dela. Seu orgulho, seu cinismo, toda a sua visão de mundo desmoronou em pó. Havia apenas uma opção restante ali. Ela tinha que engolir seu orgulho e implorar por ajuda ao homem que ela havia humilhado e despedido. Ela o encontrou não no centro comunitário, mas em seu pequeno apartamento simples. Quando ele abriu a porta, não mostrou surpresa, apenas uma resignação silenciosa e cansada. Sua filha, Lily, espiou por trás dele, com os olhos arregalados de curiosidade. O apartamento era simples, mas cheio de um calor que a cobertura de Lara nunca conhecera. Livros sobre astrofísica estavam empilhados ao lado de manuais de programação. Um cartão feito à mão na geladeira dizia: "Melhor pai do mundo, Sr. Reed", e Lara começou, sua voz rachando com uma humildade que nunca conhecera. Samuel, eu estava errada. Eu era arrogante, e estava cega. Minha empresa está entrando em colapso. O sistema AEGIS. É o eco. Aquele sobre o qual você me avisou. Nós não podemos consertá-lo, sua confissão pairou no ar, despojada de todo o seu poder e autoridade habituais. Eu não estou aqui para lhe oferecer um emprego. Eu estou aqui para pedir que você nos salve. Samuel olhou para ela, seu olhar penetrante. Ele não estava olhando para uma CEO, mas para uma pessoa despida pelo desespero. Ele pensou nas pessoas que perderiam seus empregos, nas famílias que seriam afetadas. Ele pensou na beleza imperfeita do sistema que tinha visto no quadro branco, uma estrutura magnífica construída sobre sua própria fundação, agora vacilando à beira. Ele assentiu, uma vez. Eu vou ajudar. Quando Samuel Reed voltou para a sede da Vance Innovations, não foi como um zelador, mas como uma lenda ressuscitada. Os engenheiros, incluindo um Marcos em estado de choque, olharam fixamente enquanto Lara o escoltava pessoalmente até o console principal. Houve um murmúrio de descrença e zombaria. Este é o cara, um dos programadores principais sussurrou para Marcos. O zelador.
Ele não se sentou na estação de trabalho ergonômica e brilhante. Em vez disso, ele puxou um banquinho simples e abriu uma interface de linha de comando bruta, tela preta com um cursor verde piscante que a maioria dos engenheiros mais jovens nunca tinham usado. Seus dedos, que se haviam acostumado ao cabo de um esfregão, encontraram o teclado como se voltassem para casa. Eles começaram a voar. Eles começaram a voar. Ele se moveu através da arquitetura do código com a familiaridade inata de um homem caminhando pela casa que ele havia construído. Ele não viu linhas de texto, mas sim uma entidade viva e respirando. Ele encontrou a falha em minutos, um paradoxo conceitual que iludira uma centena das melhores mentes do mundo. Ele encontrou a falha em minutos, o paradoxo conceitual que havia iludido uma centena das melhores mentes do mundo. Mas o problema não é a rachadura. É a fundação. Vocês construíram um arranha-céu em uma falha geológica, explicou ele, o eco recursivo, não com jargão complexo, mas com uma analogia simples de um sussurro em uma sala circular que se transforma em um rugido ensurdecedor. Pela primeira vez todos entenderam. Pela primeira vez, todos eles entenderam. Ele o reconstruiu. De memória, ele reescreveu seções inteiras da lógica central, com seus dedos um borrão. De memória, ele reescreveu seções inteiras da lógica central, seus dedos um borrão. Não foi reparo, mas sim um ato de criação. Os alertas vermelhos em cascata na tela principal piscaram um por um e ficaram verdes. O sistema se estabilizou. O sistema estabilizou. A hemorragia parou. Os engenheiros encaravam, boquiabertos e surpresos. Marcus Thorne parecia ter acabado de testemunhar um milagre. Samuel Reed, o homem de quem zombara, acabara de salvá-los a todos sozinho. Ele tinha feito em 3 horas o que eles não conseguiam fazer em 3 semanas. Ele não apenas corrigiu o código, ele o tornou melhor, mais rápido e mais estável do que jamais fora. Na manhã seguinte, Ilara Vance convocou uma reunião geral no grande átrio da empresa. Ela estava no palco, não em seu habitual power suite, mas com um vestido simples. Samuel estava ao lado dela, vestindo suas roupas de trabalho modestas. Ontem, a Vance Innovations estava à beira do colapso total, começou ela, sua voz ressoando com sinceridade. Fomos salvos. Mas não por nossos consultores caros ou nossos engenheiros de renome. Fomos salvos por este homem, ela se virou para Samuel. Este é Samuel Reed. Nos últimos 3 anos, ele tem sido o nosso zelador do turno da noite. O que eu não consegui ver, o que todos nós não conseguimos ver, é que ele também é o homem conhecido como Deia da Luz. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Ela prosseguiu contando-lhe sua história, seu passado brilhante, sua tragédia pessoal e a vida tranquila que ele havia escolhido. Ela se desculpou publicamente com ele por sua cegueira, por sua arrogância e pela maneira humilhante como ele fora dispensado. Ele viu a falha em nosso sistema semanas atrás, concluiu ela, com a voz embargada de emoção. Ele tentou nos avisar, e nós zombamos dele, julgamos o intelecto de um homem pelo uniforme que vestia. Que isto sirva de lição para todos nós. O brilho não está em um currículo, mas em uma mente. E a integridade não está em um título, mas em um coração. O Sr. Reed salvou esta empresa, ao fazê-lo, nos deu a chance de nos tornarmos melhores. O átrio irrompeu em um aplauso trovejante e prolongado. Não foi apenas pelo homem que salvou seus empregos, mas pela profunda lição que ele representava. Marcus Thorne estava na frente, aplaudindo mais alto, seu rosto mostrando vergonha e genuína admiração. Mais tarde, em seu escritório, Ilara deslizou um contrato sobre a mesa para Samuel. Ele oferecia a ele o cargo de diretor de tecnologia, um salário de 7 dígitos e uma obscena quantidade de opções de ações. É seu, disse ela. Qualquer coisa que você queira. Samuel olhou para o contrato e, então, o empurrou gentilmente de volta pela mesa. Obrigado, Ilara. Mas eu não posso voltar para essa vida. Minha filha precisa de mim. Aquelas crianças no centro precisam de mim. Ele fez uma pausa, uma nova ideia tomando forma em seus olhos. Mas eu tenho uma contraproposta. Sua empresa tem recursos. Eu tenho conhecimento. Existem milhares de mentes brilhantes por aí, presas em bairros como o meu, que nunca terão a chance de sequer sentar-se em uma sala como esta. Vamos dar a elas essa chance. Ele delineou sua visão, a iniciativa Deia da Luz. Uma nova divisão independente da Vance Innovations, uma fundação sem fins lucrativos dedicada a encontrar e nutrir talentos brutos em comunidades carentes. Ela construiria centros de aprendizagem de última geração, forneceria bolsas de estudo e criaria um canal para uma nova geração de inovadores que, de outra forma, seriam negligenciados. Ele a dirigiria. Ilara olhou para ele, um sorriso lento se abrindo em seu rosto. Ele havia salvado sua empresa apenas para pedir que ela usasse seu poder para ajudar outros. Ele estava oferecendo a ela não apenas um plano de negócios, mas um caminho para a redenção.
Sim, disse ela, sem um momento de hesitação. Absolutamente, sim. A iniciativa da da Luz se tornou a nova alma da Vance Innovations. O primeiro centro foi inaugurado no próprio bairro de Samuel, um farol brilhante de esperança onde antes ficava o antigo centro comunitário. Lara e Samuel cortaram a fita juntos, não como CEO e funcionário, mas como parceiros. Sua filha Lily estava ao lado dele, seu rosto radiante de orgulho. Marcos Torn tornou-se um dos mentores voluntários mais dedicados da iniciativa, encontrando mais satisfação em ensinar uma adolescente a escrever sua primeira linha de código do que jamais teve numa sala de reuniões. Nos anos seguintes, a parceria deles floresceu. A perspicácia comercial aguçada e os vastos recursos de Lara, combinados com o gênio visionário e a profunda humanidade de Samuel, criaram uma força imparável para o bem. Eles abriram uma dúzia de centros em todo o país, descobrindo mentes jovens brilhantes que passaram a criar tecnologias que resolviam problemas do mundo real. A empresa, antes um monumento frio ao lucro, tornou-se um símbolo de inovação orientada por propósito. Uma noite, Lara e Samuel estavam no telhado de seu mais novo centro, observando as luzes da cidade cintilarem abaixo. O ar estava fresco, e um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles. Sabe, disse Lara suavemente, gastei 50 milhões de dólares procurando você. Pensei que estava procurando uma chave para salvar a minha empresa. Samuel sorriu, seu olhar fixo no horizonte. E o que você encontrou? Eu descobri, respondeu ela, virando-se para ele, seus olhos cheios de um calor que ele nunca tinha visto antes, que as coisas mais valiosas não são as que você procura, mas as que você estava cego demais para ver bem na sua frente o tempo todo. Eles ficaram juntos, dois mundos colidiram e foram refeitos, observando o futuro que estavam construindo, uma luz silenciosa e brilhante de cada vez. O eco real não era uma falha num sistema, mas a verdade poderosa e reverberante de que a medida do valor de uma pessoa nunca é sua posição na vida, mas o brilho silencioso que ela usa para elevar o mundo ao seu redor.